Eles chamavam de Era de Ouro de Hollywood, mas por trás das luzes deslumbrantes e das estreias glamorosas, escondia-se um submundo secreto, onde as maiores estrelas não estavam apenas atuando em dramas na tela. E se as lendas que você adora também estivessem infringindo a lei na vida real, pronto para uma viagem pelos escândalos que os estúdios nunca quiseram que você soubesse? Acha que sabe quem está nesta lista? Pense novamente. Fique por aqui porque alguns segredos são mais suculentos do que qualquer enredo de filme que você já assistiu. Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle foi uma vez a realeza da comédia, o rei do slapstick e o homem que podia transformar qualquer queda em ouro de bilheteria. Mas em 1921, as risadas pararam. Arbuckle se viu no centro de um dos primeiros grandes escândalos de Hollywood, acusado de causar a morte da aspirante, a atriz Virginia Rapp, após uma festa tumultuada. O julgamento foi um circo midiático. Tabloides estampavam seu nome em toda parte. Multidões acampavam do lado de fora do tribunal e o pânico moral tomou conta da América. Arbuckle enfrentou 3 julgamentos separados por homicídio culposo. Os 2 primeiros terminaram com júris sem decisão, mas o terceiro, finalmente, o absolveu. Tarde demais. Naquela altura, o público já tinha decidido. Culpado ou não, seu nome era veneno. Estúdios cancelaram seus contratos, cinemas boicotaram seus filmes e sua reputação ficou em ruínas. A história de Arbuckle tornou-se o modelo de quão rápido Hollywood podia virar-se contra os seus. Aqui está o ponto crucial. Embora ele tenha sido legalmente absolvido, os rumores nunca desapareceram. Toda vez que um novo escândalo atingia Tinseltown, o fantasma do julgamento de Fatty Arbuckle pairava ao fundo, lembrando a todos quão tênue pode ser a linha entre fama e infâmia. Algumas estrelas têm uma segunda chance. Arbuckle nunca realmente teve. Robert Mitchum. Quer um clássico durão? Robert Mitchum era autêntico, alto, taciturno, o rosto do filme noir. Mas a vida fora das telas de Mitchum era tão áspera quanto qualquer filme de detetive. Em 1948, no auge de sua fama, Mitchum foi preso durante uma batida policial em uma festa em uma casa de Hollywood. Seu crime? Fumar maconha. No final da década de 1940, isso era suficiente para transformar um ídolo de matinê em alvo dos tabloides. A foto de Mitchum apareceu em todos os jornais com manchetes que o retratavam como um rebelde perigoso. Os estúdios entraram em pânico. Ele foi condenado a 60 dias em uma colônia penal, forçado a trocar ternos sob medida por macacões listrados. A maioria das estrelas teria desmoronado, mas Mitchum não piscou. Quando os repórteres o cercaram, ele apenas deu de ombros e chamou tudo de pequenas férias. Em vez de se esconder, ele se entregou, retornando à tela e dando algumas de suas melhores performances. O público o amava ainda mais. A mensagem era clara. Você podia prender Robert Mitchum, mas não podia acabar com seu estilo. Ele transformou um escândalo em credibilidade, provando que às vezes os verdadeiros fora da lei são também as verdadeiras lendas. Judy Garland. Ela cantou e conquistou o coração da América, como Dorothy em O Mágico de Oz. Mas a vida fora das telas de Judy Garland não era um conto de fadas. Enquanto o mundo a adorava, os estúdios de Hollywood estavam ocupados distribuindo pílulas nos bastidores. Quando adolescente, Garland foi obrigada a tomar anfetaminas para aguentar os exaustivos horários de filmagem e depois era derrubada com outras pílulas para finalmente conseguir dormir. Aqui está a parte criminosa. Não eram ordens médicas. Eram acordos ilegais de bastidores de chefes de estúdio desesperados para controlar cada movimento dela. Aos 20 anos, Garland estava enredada em vícios e teve mais problemas com a lei do que a maioria acreditaria. Paparazzi a perseguiam enquanto ela cambaleava para fora de boates, e histórias sobre seu abuso de substâncias faziam manchetes tão impactantes quanto seus discos no topo das paradas. Os problemas legais de Garland se tornaram lendários. Chamadas policiais tarde da noite, hospitalizações e um sistema judicial que mal fingia ajudar. Ela passou anos tentando se libertar das correntes que a indústria havia colocado ao seu redor. A lição: mesmo o arco-íris mais brilhante tem sombras. A história de Judy não era apenas sobre sonhos de Hollywood. Era sobre os segredos mais perigosos de Hollywood, vividos na vida real. Errol Flynn, espadachim, destemido, o rosto de Robin Hood e a ideia de herói charmoso de toda criança. Errol Flynn era pura magia do cinema. Fora das telas, não tão encantador. Em 1942, Flynn se viu no meio de uma tempestade quando foi julgado pela agressão de 2 meninas menores de idade. O caso prendeu a atenção do país, com os jornais devorando cada detalhe. Flynn, que sempre parecia ser a alma da festa, de repente era o vilão. O julgamento foi um circo. Fãs acamparam do lado de fora do tribunal. A acusação o retratou como um predador, e Flynn retrucou com aquele famoso sorriso irônico de Hollywood.
Após semanas de depoimentos e montanha de manchetes, ele foi absolvido, mas isso não significava inocente. O herói mais deslumbrante de Hollywood havia passado um tempo no banco dos réus, sua reputação para sempre manchada. A expressão "in like Flynn" tornou-se gíria para escapar de problemas. Mas para muitas pessoas, o julgamento foi a verdadeira história. Flynn voltou a fazer filmes, mas a sombra do tribunal nunca o deixou completamente. Heróis, ao que parece, às vezes estão apenas fingindo. Frank Sinatra. Frank Sinatra não era apenas o rei dos crooners. Ele também era o rei das escapadas da lei. Ele usava ternos elegantes e tinha uma conversa suave, mas o FBI mantinha um arquivo sobre Sinatra que poderia encher uma biblioteca. Por quê? Vamos começar com suas conexões infames. As amizades de Sinatra não se limitavam a outros músicos e estrelas de cinema. Eles incluíam alguns dos chefes da máfia mais temidos do século XX. Ele convivia com pessoas como Sam Giancana e Lucky Luciano, ganhando manchetes toda vez que era fotografado em um clube ou cassino. E então, houve a controvérsia sobre a evasão do recrutamento, com rumores de que Sinatra pagou $40 mil a um médico por uma isenção falsa durante a Segunda Guerra Mundial. Os rumores pegaram e a imprensa fez a festa. Mas não parou por aí. Sinatra enfrentou acusações de agressão após uma altercação com um fotógrafo, e seu nome surgiu em várias investigações de jogos de azar e extorsão. Ainda assim, nenhum júri jamais o colocou atrás das grades. Alguns dizem que ele cantou para sair de problemas. Outros acreditam seus amigos influentes. Uma coisa é certa, Frank não estava apenas cantando sobre a cidade que nunca dorme. Ele estava vivendo isso, crime e tudo. Em Hollywood, Sinatra provou que você podia ser intocável no palco e quase intocável no tribunal. Charlie Chaplin, o próprio vagabundo, conseguia fazer uma multidão rir sem dizer uma palavra. Mas, na vida real, Chaplin se viu em julgamento por um roteiro bem menos encantador. Em 1944, Chaplin foi acusado com a Lei Mann, uma séria acusação federal que o acusava de transportar Joan Barry, uma mulher muito mais jovem, através de fronteiras estaduais para fins imorais. O julgamento foi um frenesi midiático. Todos os jornais do país estampavam o rosto de Chaplin e o chamavam de tudo, desde uma ameaça até um monstro. Mesmo tendo sido absolvido das acusações criminais, Chaplin não estava fora de perigo. Ele ainda foi obrigado a pagar pensão alimentícia para o bebê de Barry, apesar de evidências de DNA posteriores provarem que ele não era o pai. Todo o caso destruiu sua imagem de bom moço e o tornou um alvo fácil para o clima político da época. A residência de Chaplin nos Estados Unidos foi revogada, e ele passou seus últimos anos vivendo no exílio, nunca escapando totalmente da longa sombra da lei. Por trás do chapéu coco e da bengala, estava um homem que aprendeu quão rapidamente Hollywood pode transformar risos em silêncio de tribunal. Wallace Beery. A persona de Wallace Beery na tela era todo charme rude e coração, mas fora das câmeras, ele era uma história diferente, com um toque distintamente criminoso. O grande escândalo? O suposto envolvimento de Beery na misteriosa morte de Ted Healy, criador dos Três Patetas. Em 1937, após uma noite agitada no Trocadero Nightclub, Healy acabou morto. Testemunhas afirmaram que Beery, junto com companheiros ligados à máfia, desferiu uma surra brutal. O relatório policial era obscuro, as notas do legista questionáveis, e os boatos em Hollywood dispararam. Beery rapidamente tirou férias prolongadas no exterior enquanto o caso esfriava. Ele nunca foi acusado, e quando voltou, os chefes do estúdio já tinham polido sua imagem para o consumo público. Ainda assim, os rumores persistiram. Wallace Beery era apenas um durão nos filmes ou algo muito mais sombrio na vida real? No mundo das encobertas de Hollywood, a história de Beery destaca-se como um lembrete assustador de que, às vezes, as maiores estrelas têm os segredos mais profundos e que, às vezes, a justiça é reescrita por uma boa equipe de publicidade. Barbara Payton. A ascensão de Barbara Payton em Hollywood foi meteórica, sua queda absolutamente catastrófica. Ela era a definição de uma estrela no limite, tanto na tela quanto fora dela. No início da década de 1950, Payton estava estrelando ao lado de pesos pesados como James Cagney e Gary Cooper, mas por trás do glamour havia uma vida girando descontroladamente. Prisões por embriaguez pública, falsificação de cheques e até acusações de solicitação acumularam-se mais rápido do que créditos de filmes. Seu infame triângulo amoroso com os atores Tom Neal e Fran Choton explodiu em violência, levando ambos os homens ao hospital e ela ao hall da fama dos tabloides. Em meados da década de 1950, a carreira de Payton estava em queda livre, e as únicas manchetes que ela fazia envolviam fotos de prisão e registros policiais. Ela passou seus últimos anos entrando e saindo da prisão, lutando para sobreviver em uma cidade que havia aplaudido sua ascensão e depois assistido sua queda.
Barbara Payton tornou-se o conto de advertência de Hollywood, um lembrete vivo e respirante de que a subida ao topo é difícil, mas a queda pode ser letal. Paul Kelly. A história de Paul Kelly é tirada diretamente de um drama policial sombrio, exceto que desta vez a estrela de Hollywood não estava apenas atuando. Em 1927, Kelly já era um ídolo das matinês, quando se envolveu em uma briga violenta com o colega ator, Ray Raymond. A altercação se tornou mortal com Raymond fatalmente ferido. Kelly foi acusado de homicídio culposo e condenado a mais de 2 anos atrás das grades em San Quentin. Não era uma exageração de tabloide. Ele era um verdadeiro condenado vestindo listras de prisão reais. Hollywood tentou apagar sua memória, mas Kelly era persistente. Depois de cumprir sua pena, ele lutou para voltar à indústria, conseguindo papéis em filmes e na Broadway. Ele até ganhou um prêmio Tony, tornando-se um dos poucos astros a transformar uma sentença de prisão em uma espécie de segundo ato. O retorno de Kelly foi lendário, mas não importava quantos prêmios ele ganhasse. Aquele registro de prisão o seguia por toda parte. Em uma cidade construída sobre reinvenção, Kelly provou que você pode escapar de quase tudo, exceto do seu próprio histórico criminal. Mae West. Mae West sempre foi um imã para controvérsias, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que ela era uma criminosa condenada muito antes de desfilar pelas portas douradas de Hollywood. Em 1927, West escreveu e estrelou uma peça simplesmente intitulada Sex, e a reação foi puro pânico. A polícia invadiu o teatro, arrastou West do palco e a condenou a uma sentença de prisão por corromper a moral da juventude. 10 dias na prisão não quebraram seu espírito, impulsionaram sua carreira. West encantou o diretor, deu entrevistas coletivas de sua cela e saiu de lá uma estrela ainda maior. Ela nunca pediu desculpas, nunca recuou e usou sua foto de prisão como o cartão de visita definitivo de Hollywood. Seu registro criminal tornou-se sua arma secreta, provando que, às vezes, o caminho mais rápido para a fama é direto pelo tribunal. Para Mae West, infringir a lei não foi o fim. Foi apenas o ato de abertura. Hugh Grant. Hugh Grant pode não ser da mesma era que as lendas do cinema mudo, mas suas desventuras na vida real o colocaram em uma categoria à parte. Em meados da década de 1990, Grant era o rei das comédias românticas, encantando o público com seu jeito atrapalhado e adorável. Mas, em 1995, ele foi preso na Sunset Strip de Hollywood, pego em uma situação comprometedora durante uma operação policial. As consequências foram instantâneas e globais. A foto de Grant na delegacia estava em toda parte, e sua turnê de desculpas se tornou um marco na comédia noturna. Enquanto a maioria das estrelas poderia ter desaparecido após esse tipo de escândalo, Grant mudou o roteiro. Ele zombou de si mesmo, enfrentou as câmeras e, de alguma forma, transformou a humilhação em um novo capítulo de carreira. Mas não se engane. Quando se trata de gafes criminais clássicas em Hollywood, o nome de Hugh Grant ainda é uma piada que ninguém esperava. Às vezes, acontece que as reviravoltas mais inesperadas vêm das estrelas que pareciam menos propensas a cair. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead não apenas quebrou regras, ela transformou quebrar regras em uma forma de arte. Conhecida por seu humor afiado e língua ainda mais afiada, as escapadas de Bankhead fora das telas frequentemente a colocavam do lado errado da lei. Ela foi famosa por ser detida por festas selvagens, travessuras perturbadoras e mais de um incidente de conduta desordeira. Tallulah não se contentava em seguir as regras de Hollywood. Ela criava as suas próprias. A imprensa não se cansava. Cada prisão apenas aumentava sua lenda. Ela desafiava abertamente as normas sociais, bebia e fumava sem restrições, e falava o que pensava, não importando quem estivesse ouvindo. Seus encontros com a lei não prejudicaram sua imagem. Eles a transformaram em um ícone de rebeldia. Em uma indústria desesperada por boa publicidade, Bankhead mostrou que ser má poderia ser o melhor movimento de carreira de todos. Ela não apenas atuava em dramas, ela os vivia. Uma manchete de tabloide de cada vez.